dia, galera, bom dia a todos vocês. Prazer receber vocês aqui no meu canal. Bom dia, minha gente. Já tô aqui caminhando em Niterói, aqui na orla de Niterói, para pegar o barco pro Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho tem um aulão ao vivo pelo site do portal. E nessa minha caminhada matinal para poder pegar o catamarã pro Rio, vocês já estão acostumados, já deviam estar com saudade, né? Eu estava fora do Rio há tanto tempo. Eu vou aqui fazer um periscópio trazendo algumas dicas. Olha que bacana. Lá do outro lado é o Rio de Janeiro, aqui é Niterói. Estamos aqui na orla de São Francisco, em Niterói, uma praia linda. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. O meu aniversário é amanhã, 25 de novembro. A gente vai comemorar hoje, mas é amanhã, tá? Então quem quiser deixar os parabéns para amanhã, o aniversário é amanhã. Hoje tem um aulão de comemoração. Daqui a pouquinho eu vou, como a gente brinca aqui em Niterói, eu vou atravessar a poça. Vou atravessar aqui a Baía de Guanabara para chegar no Rio, abrir o sinal de transmissão lá e fazer um aulaço hoje com vocês. Gratuito, ao vivo, comemorando o meu aniversário com vocês. Mas nesse periscópio agora, eu quero trazer 3 dicas importantes. Galera toda aí do Maranhão, do Piauí, de Maceió, Aracaju, Recife, Jampa, Macapá, Belém, Manaus, Salvador, Aracaju, todos os lugares que eu passei. Eu queria pedir agora a galera toda para parar as mensagens, tá certo? Para que a gente consiga fazer uma super live aqui agora, rapidinho, em 3 pontos importantes. Então eu quero deixar 3 dicas, que são as dicas 118, 119 e 120, tá certo? Para vocês anotarem aí no caderno, que são 3 temas muito fortes de prova. Eu vou começar com a dica 118 em Direito Constitucional. E vou pedir a vocês para segurarem as mensagens agora, uma live rápida aqui de 15 minutos no máximo, que o meu barco já está chegando ali na estação. Eu tenho que me mandar para o Rio para entrar lá no Portal F3 e fazer ao vivo a aula para vocês, tudo bem? Então vamos lá, anota aí, Direito Constitucional, dica 118. Competência originária do STF para julgar mandado de injunção. Competência originária do STF para julgar mandado de injunção, ok? Bom, a Constituição da República determina que o mandado de injunção deve ser impetrado no STF nas hipóteses em que a autoridade, o órgão responsável pela elaboração da norma que não foi feita, ou seja, a autoridade, o órgão a quem se imputa a responsabilidade pela omissão de não ter feito a norma que regulamentaria a norma constitucional, e por isso se impetra o mandado de injunção diante da omissão inconstitucional, quando a autoridade é o presidente da República, o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, a mesa diretora da Câmara, a mesa diretora do Senado, o TCU, o próprio STF ou os tribunais superiores. Entenda, você vai passar pela cabeça, pela direção, pelo alto escalão dos 3 poderes, ok? Quando é que se impetra mandado de injunção no STF? Quando o feitio da norma que tinha que ser feito e não foi feita é de incumbência do chefe do Executivo, presidente da República, do alto escalão do Judiciário, STF e tribunais superiores, do alto escalão do Legislativo, Congresso Nacional, Câmara, Senado, mesa diretora de qualquer das casas, Câmara ou Senado e TCU, e alto escalão do Executivo, presidente da República. Então você vai dizer que compete ao STF receber o mandado de injunção para julgá-lo originariamente, quando a autoridade responsável pela elaboração da norma é o presidente da República, é o próprio STF ou um dos tribunais superiores, é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, a mesa diretora de ambas as casas ou o TCU. Se essas forem as autoridades responsáveis pelo feitio da norma, autoridades que não fizeram a norma, gerando a omissão, a gente diz que o mandado de injunção se impetra originariamente no STF. Anotem, a previsão está no artigo 102, que é o artigo das competências do STF, inciso 1 das competências originárias, a linha Q de Quati. Então 102, 1Q,
102, inciso 1, a linha Q, compete ao STF julgar originariamente o mandado de junção quando a responsabilidade pelo feitio da norma, quando a responsabilidade pela omissão em não se ter feito a norma é imputável ao próprio STF, aos tribunais superiores, ao presidente da República, ao Congresso Nacional, ao Senado, à Câmara, à mesa diretora do Senado e da Câmara, ou ao TCU, Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar ao Congresso Nacional na cabeça do Poder Legislativo Federal. Tudo bem? Maravilha. Bom, se na prova cai uma autoridade diferente dessas, sendo uma autoridade federal, um órgão, uma entidade da administração direta ou indireta da União, um órgão da administração direta, uma entidade da administração direta federal, um agente federal, se cair na prova, a banca narrando que a responsabilidade pela elaboração da norma é de uma autoridade, de um órgão, de uma entidade da administração direta ou indireta da União, que não é um desses chefes de alta cúpula que eu narrei que a competência seria do STF, TCU, presidente da República, mesa diretora da Câmara do Senado, provavelmente o gabarito vai dar que a competência é do STJ. Ressalvando se houvesse alguma previsão especial para a competência da Justiça Especializada, trabalhista, militar, eleitoral, da própria Justiça Federal, a regra é que, não sendo MI impetrável no STF, ele cai para o STJ, competência lá do STJ, para outras autoridades, órgãos ou os agentes federais que não se enquadram no 102, 1Q. O 102, inciso 1Q, define quem é que leva o mandado de junção para o STF. E aí o impetrante impetra no STF quando são aquelas autoridades do 102, inciso 1, a linha Q. Mas se cai na prova alguém diferente deles, você vai para o STJ. Se for autoridade, órgão ou entidade federal, tu vai para o STJ, mandado de junção no STJ. A previsão é no artigo 105, inciso 1, a linha H, acho que é H, depois vocês conferem. 105, competências do STJ, 105, inciso 1, competências originárias. Se eu não estiver equivocado, é na linha H, eu estou sem a Constituição aqui na mão, é na linha H que a gente vai encontrar a competência originária do STJ para julgar mandado de injunção, quando a autoridade responsável pela elaboração da norma é uma autoridade, uma entidade, um órgão, um agente da União, da administração federal direta ou indireta, que não é um daqueles que a Constituição manda levar o mandado de injunção para o Supremo, e quando não é um caso específico que a legislação determina que o mandado de injunção viesse a ser ajuizável na Justiça Especializada, militar, trabalhista, eleitoral ou na própria Justiça Federal. Você aplica a subsidiariedade e joga no STJ. Então não foi um dos que vai para o STF, mete a subsidiariedade e joga no STJ pelo 105, inciso 1, a linha H, tudo bem? Essa foi a dica 118. A dica 119 é de direito tributário, eu vou fechar com a 120 de direito civil. A dica 119, direito tributário, é sobre o tema da competência cumulativa tributária. Competência cumulativa tributária. Alguém cumulando uma competência que a priori não seria sua. Hoje, atualmente, a competência cumulativa tributária só acontece em uma hipótese, mas a Constituição permite que ela possa acontecer numa segunda hipótese. Então, hoje, a competência cumulativa é aquela que o Distrito Federal exerce. Cumulando, Claudinha Molinaro. Claudinha Molinaro, te espero lá hoje no nosso evento, hein? A hora que você puder, apareça para dar suas dicas amadas de direito administrativo. O Brasil te espera hoje no aulão do PB e do RB, tá certo? Quero você lá para dar dicas para a galera. Então vamos lá, quem não seguiu ainda, siga Claudinha Molinaro. Ontem fez uma live para mais de 4.000 pessoas no Amo Direito. Foi um espetáculo a revisão dela de direito administrativo. Bom, então vamos lá, se liga. Então, competência cumulativa tributária, que está no artigo 147 da Constituição, está no artigo 147 da Constituição, hoje é aquela que o Distrito Federal exerce, cumulando os impostos municipais com os estaduais. Impostos municipais com os estaduais. Então o DF cumula impostos estaduais e impostos municipais. O Distrito Federal exerce a competência sobre os 3 impostos estaduais, ITCMD, ICMS e PVA, e os 3 impostos municipais, IPTU, ITBI e ISS. Hoje não existem territórios no Brasil. Caso voltem a existir territórios, a gente vai chegar no segundo caso de competência tributária cumulativa.
Caso voltem a existir territórios no Brasil, a União cumulará nos territórios, que são territórios federais, é a União quem institui, é a União quem administra, a União cumula os impostos estaduais com os impostos federais nos territórios. E preste atenção, caso se institua um território pequenino, que não seja dividido em municípios, como era, por exemplo, o território de Fernando de Noronha, a União, por não existir município nesse eventual território, a União cumula também os impostos municipais. Então vejam, a competência cumulativa tributária do artigo 147 da Constituição é aquela prevista para o Distrito Federal e para eventuais territórios que venham a ser instituídos no Brasil. Hoje a gente diz que o Distrito Federal cumula impostos municipais com os estaduais. Hoje existe competência cumulativa tributária no DF, o DF cumulando impostos municipais com os estaduais. Caso voltem a nascer territórios no Brasil, haverá também competência cumulativa nos territórios. Território não é ente federativo, território não cria tributo. A União cumularia os impostos estaduais com os federais e a gente teria uma competência cumulativa tributária da União nos territórios, cumulando impostos estaduais com os federais, com o plus, com o adendo que a União pode também vir a acumular impostos municipais, caso se trate de um território que não é dividido em município. Na história recente do país, nós tivemos o perfil de dois diferentes territórios. O território dividido em município, como era o território do Amapá e o território de Roraima, que viraram estados, tinham municípios, e o território não dividido em município, como era o caso de Fernando de Noronha. Caso se trate de um território dividido em município, não tem por que a União cobrar imposto municipal, já que existe município no território. Agora, sendo um território não dividido em município, um território uno, aí a União também cumula os impostos municipais. Então esse é o caso de competência tributária cumulativa na nossa Constituição, lá no artigo 147, beleza? O DF cumula impostos municipais com os estaduais e a União pode acumular nos territórios, caso voltem a existir, os impostos estaduais com os federais, e se for um território não dividido em município, também cumula os impostos municipais por não existir município ali dentro. Última dica de direito civil é sobre o tema da ausência. A ausência, que está lá na parte geral, é um tema ligado às pessoas naturais, está dos artigos 22 ao 39, ok? A ausência. A ausência é o nome que a gente dá para aquela situação jurídica em que uma pessoa desaparece, some de casa, do seu domicílio, não retorna e ninguém tem qualquer informação sobre o seu paradeiro. Uma pessoa que desaparece, que ninguém sabe para onde ela foi, aonde ela está, e não há qualquer notícia que possa com precisão identificá-la, deixando-se aquela eterna dúvida se ela está viva ou se ela está morta. Ela sumiu, desapareceu, ela ficou ausente. Essa situação faz com que a gente possibilite a instauração de um procedimento especial, que é o procedimento de ausência. O procedimento de ausência é regulado no CPC e com algumas normas importantes no Código Civil. Declarar-se-á a ausência de uma pessoa desaparecida que não deixou qualquer informação de para onde foi, aonde está, pessoa que ao desaparecer faz com que todos tenham uma dúvida se ela está viva ou se ela está morta, e declara-se a ausência para que se instaure um procedimento especial destinado a administrar o patrimônio dessa pessoa. O procedimento da ausência é um procedimento destinado a cuidar, a acautelar os interesses patrimoniais dessa pessoa desaparecida, para que se possa cuidar dos bens que ela deixou, para que no dia que ela volte, caso ela volte, esses bens estejam conservados, para que se possa continuar a dar função social às propriedades que essa pessoa tem, aos contratos dos quais ela é parte, administrar seus interesses patrimoniais. A ausência